Andréia Sorvetão e o marido Conrado contam os segredos de um casamento que já dura mais de 20 anos. Se você não sabe o que você tem na sua casa, se é exatamente aquilo que você quer, aí eu acho que dá aquela desestruturada, entendeu? Eu acho que todo homem, ele é a chave de tudo, ele é o que comanda a família. E o que fazer quando um dos parceiros passa a ficar desinteressante e não acompanha o desenvolvimento do outro? A atração pode diminuir? Mas depois que ele começou a galgar, a estudar, a se modernizar, e também quando eu deixei de ser interessante para ele, o nível foi mudando, né? A gente não tinha mais o que conversar. Oitenta e poucos dias já se passaram, quem diria? 80 e poucos dias sem estarmos juntos, sem conversarmos, sem traçarmos planos e sem sentir um ao outro. Momentos muito felizes que compartilhamos com você e outros nem tanto. Esse é um trecho da carta que o Conrado enviou para a Andréia quando o reality da Fazenda estava na reta final. Poderiam ser palavras para alguém que está viajando, que mudou para outro país. Mas a situação era bem diferente. Ele assistia a esposa 24 horas por dia. Na televisão, no computador, sabia tudo o que acontecia lá dentro e tudo o que se falava aqui fora, sem poder interferir em nada. Essa experiência não é para todo casal, não. Tem que ter muita união e força para manter o amor à prova da mídia. E hoje eles vão nos contar como lidaram com isso e com outras coisas nesses 20 anos que estão casados. Conrado e Andréia, sejam bem-vindos à Escola do Amor. Gente, estou emocionada de novo, porque eu leio a carta, já fico emocionada, já lembro, sinto saudade de tudo. Mas é um prazer estar aqui com vocês, enorme. Prazer é ter vocês aqui. Temos certeza que muitas lições estão para vir aí da nossa conversa para os nossos alunos. Né? Mas vamos voltar lá atrás, muito antes de tudo isso, quando a história de vocês realmente aconteceu. Conrado é a pessoa que eu não me vejo sem perto, sabe? Sem estar do meu lado, eu não consigo me ver caminhando sem ele. A mãe das minhas filhas, né? A mulher que eu escolhi para mim. Eles se conheceram aqui no Rio de Janeiro, ainda bem jovens. Ambos estavam no auge de suas carreiras. Ela era assistente de palco e bailarina num programa de TV. E ele, um dos cantores mais populares do Brasil. Dá para imaginar Andréia Sorvetão sem o Conrado? Pois é, e essa união já dura 20 anos. Nós nos conhecemos na televisão, no programa de televisão. André era assistente de palco e eu ia cantar nesse programa direto e tal. Só que a Andréia era muito nova. Eu cheguei lá com 17 para 18 anos. Então, a Andréia era muito nova, a Andréia tinha 12, eu nem olhava para ela. Aí, ela começou a crescer, né? Então, mais pra frente, quando nós nos encontramos, eu gravei uma canção, que foi Paixão Proibida. E a Marlene Matos falou assim pra mim, olha só, você vai cantar a música pra uma das meninas, pra uma das paquitas. Um amor na vida e por ele tudo é capaz. Fala que é a Andréia Sorvetão, que você tá apaixonado e tal, não sei o quê. Então eu falei que era ela. Aí gerou um clipe, nós fizemos um clipe. No meu aniversário de 16 anos, ele foi. E quem levou foi a gravadora. E quando eu cheguei, e falaram, o Conrado tá aí. Eu nunca esperava que ele fosse estar lá. Então foi uma surpresa muito boa, né, pra mim. Vocês não eram namorados ainda, Não. só paquerinha. A gente começou a namorar depois de 12 dias dali, ó. Nós estávamos voltando de carro e tal, desse clipe que a gente foi gravar, e eu falei, pô, tem que ser aqui. E a mãe dela junto. Falei, pô, como é que eu vou fazer, né? Aí foi numa quebrada de asa que teve lá, e opa! E aí começamos a namorar. Mas a Andréia é família portuguesa, muito rígida. Então nós ficamos namorando muito tempo em casa, saía pouco, né? Houve pedido de namoro. Ele pediu tanto para os meus pais quanto para a diretora do programa, né? E ele viajava muito com a gente para fazer show também, entendeu? Então era a responsabilidade toda dela. Eu sempre fui do Rio, né? E ele morava em São Paulo. Então ele vinha de vez em quando aqui. Eu tinha show assim, se duvidasse eu tinha show segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se duvidasse era assim, eu só tirava os dias de gravação do programa.
Em 90 ele se mudou pro Rio, aí a gente conseguia se ver um pouco mais. Eu, pra sair pra jantar com o Conrado, e um irmão meu tinha que ir junto. A mãe dela obrigava o Gil a ir, né? Porque quando ia o outro, que era o Cláudio, eu descia a esquina, ele entrava no carro e ia pro outro e eu saía com ela. Mas o Gil ia comigo. Quando a gente decidiu casar, eu acho que foi justamente por essa coisa de queremos estar mais tempo um com o outro, de estar junto. Já era o momento, a gente já sabia que dali, então, já estava passando do ponto já. Eu tive que pedir, né? Fui lá pedir para a família toda, pagar esse mico. Mas é um mico saudável. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, seria uma coisa muito legal, assim. Nunca fui mimada pelos meus pais, não, mas eu fui super protegida. Então, a minha mãe não deixava fazer nada em casa. Então, a pessoa não sabia nada de casa. E o Conrado já tinha morado sozinho, se virava, sempre cozinhou. Então, assim, ele sabia tudo fazer e eu não. Eu sempre fui um cara preparado para formar uma família. Eu nunca fui uma pessoa para separar. Então, eu acho que eu demorei a casar por causa disso. Porque eu tinha que encontrar uma pessoa que eu tinha certeza que eu não ia separar. Porque, pô, você casa para separar, não tem. Então, acho que para ele foi muito difícil, porque ele teve que me orientar em muitas coisas. O casamento é uma divisão de águas, eu acho, na vida de quem nunca saiu de casa. Eu acho que o casamento, antes de qualquer coisa, um tem que querer estar com o outro. A gente querendo estar um com o outro, isso tudo facilita os defeitos do outro, sabe? Mas não somos um casal perfeito, somos um casal com os defeitos também. Né? Nós brigamos, discutimos como qualquer normalidade, qualquer casal normal. Namoro é muito complicado, né? No começo de namoro. E era tipo, a gente quando saía assim pra jantar, tá olhando pra onde? Vai olhar pra... Por que eu olho pra ali? Por que eu olho pra lá? Aí depois, logo depois que eu tive a Giovana, que é a nossa primeira filha, minha mãe se metia em casa, aí eu deixava isso acontecer, isso incomodava ele, eu não sabia como lidar, porque eu ficava no meio. Tipo, não vou maltratar um nem o outro, mas eu quero que os dois estejam. E depois, um pouco mais pra frente também, por exemplo, da gente ficar muito longe um do outro. A gente falava, ai, será que não dá? Porque a gente ficando muito longe um do outro, a gente não tinha tempo de ficar muito um com o outro. Difícil você ter um casamento de 20 anos duradouro se você não tiver tudo isso que eu te falei. Cumplicidade, família, filhos. Você começa a pesar tudo isso, entendeu? Dessa união, nasceram Giovana, de 17 anos, e Maria Eduarda, de 9 anos. Eu sempre falei pro Conrado, olha, quando eu tiver filha, eu não tenho essa coisa de querer ter uma pessoa cuidando. Eu quero cuidar, eu quero fazer, porque eu acho que é importante isso pra mãe. Mudou tudo. Meus filhos nasceram, mudou tudo pra mim. Entendeu? Em que sentido? Em todos. Sou pai. Entendeu? Pai. É diferente. Filho muda tudo. Muda pra melhor, né? Muda, mano. Porque você pensa mais vezes em tudo, né? Você pensa em tudo. Você pensa em tudo para você tomar atitude, você pensa em tudo. Sempre. Eu acho que todo homem, ele é a chave de tudo. Ele é o que comanda a família. Agora, quando você tem filhos, você fecha a união. Eu acho que hoje, assim, brigou, não fez o que eu quero, ego. Não é assim? Então eu também não quero, entendeu? Eu acho que quando o negócio é verdadeiro, quando o amor é verdadeiro, ele é duradouro. A gente conhece muita gente. Nossa, você não tem nem noção de quantidade de pessoas. E claro que quando a gente estava namorando, começo de namoro e tudo, existia essa coisa. As pessoas vêm, vamos colocar assim, vêm tentar. Né? Tentar atrapalhar. E se você tá certo do que você quer, isso não chega. Se você não sabe o que você tem na sua casa, se é exatamente aquilo que você quer, aí eu acho que dá aquela desestruturada, entendeu? É muito ego. Você junta duas carreiras, junta duas pessoas, duas motivações completamente diferentes. Você tem que dividir, até isso você tem que dividir. Você tem que saber dividir o que é a carreira, do que é a família, do que é tudo. Senão, porque o sucesso, ele não permite que você troque ele por muitas coisas, entendeu? Vai ter lição de sobra hoje aqui. Muita coisa que a gente quer mergulhar aí no detalhe da história de vocês. Eu queria já começar, não sei você quais pontos que você já pegou, mas um dos pontos aqui foi a questão
de você ter que pedir permissão aos pais da Andréia para namorá-la. Sim. E também só namorar a maior parte do tempo em casa e quando saía, o irmão tinha que acompanhar. Isso daí tá cheirando pra muita gente a um filme de época. Mas era de época, né? 20 anos atrás, acaba sendo, né? Naquela época. A André adora data, você já viu? 25 de agosto de 1952. Ela tem... não, mas eu acho que, na realidade, assim, os pais da Andréia tiveram uma criação com a Andréia que, nesse ponto, eu acho que o comportamento deles depois não foi muito legal com a gente, mas eu acho que a criação da Andréia foi muito boa. Quer dizer, foi algo positivo. Claro, evidente. Que, infelizmente, está perdido hoje em dia, né? Exatamente. Família, né? Hoje, às vezes, os comunicam pais... só, né? Se comunica. Às vezes, o pai sabe por Às vezes terceiros. se comunica. Né? Então, realmente é uma coisa triste que a geração atual está perdendo. Sim. Que, infelizmente, os filhos já não veem a necessidade da participação dos pais na escolha ou mesmo na vida amorosa. Então, foi assim para vocês. Para você também, você achou legal isso ou você ficava se sentindo presa? Como é que era? Não, assim, eu como adolescente sentia um pouco presa, né? Não vou falar que não, porque eu vou estar mentindo. Mas eu acho que vale muito a pena isso. A gente Vale a pena esperar. Vale a pena esperar, vale a pena passar pelas etapas. Exatamente. Não pular as etapas, A palavra né? certa Passar, é essa, né? passar pelas etapas como elas são. Subir degrau por degrau, tudo bonitinho, direitinho. Ao seu tempo. Que a gente tem tempo de um conhecer o outro, né? Vai com tranquilidade. Agora, com a Giovana, vocês vão aplicar essa mesma... Com certeza. A filha Mas já tá deles sendo tem 16 anos, não é? 17, acabou de fazer 17. 17. Então, já tá na... Não, mas- Já. O outro fica assim, não. Não, com certeza. Ela já tem um lar cristão, então isso, pra mim, já é uma coisa muito, 90%. Aham. Porque ela tá lidando com pessoas que vão dar valor à família, a casamento, a namoro, a noivado, entendeu? Então tudo isso tem o seu tempo certo. Para ela o importante é isso. Você acha que tá mais difícil, vocês acham que tá mais difícil hoje colocar esse ritmo para os filhos, para os jovens, do que na época de vocês? É mais difícil. Como vocês lidam com isso? É mais difícil porque, assim, tá tudo muito rápida, né? A informação tá muito rápida, né, gente? A gente não tinha... Pra gente chegar numa informação, demorava, né? Pelo amor de Deus, pra gente ler uma notícia, pra entender... Hoje ela vem contar a notícia pra gente. Então, assim, é diferente. Por isso que a gente fala. Às vezes ela fala, né? Ela fala assim, ai, mas eu já vi vocês falarem na época de vocês, quando vocês namoravam. Eu falei, filha, mas não é. Porque se você passar por essas etapas... Mas não você é vai uma ver como época, não passou gostoso. tanto tempo assim também não, gente. Pelo amor de Deus. Parece que nós estamos falando de Elvis Presley, né? Não passou tanto tempo assim, não. Não, passou rápido. Vocês É que aqui, com a ó, era são da 20 internet, anos. tudo Sim. parece que A velocidade aconteceu foi há maior. anos e anos atrás, realmente. Mas Eu acho que a gente tem que manter essa estrada aí. Essa estrada é boa. uma coisa que você falou também que eu gostei muito é que você sempre foi aquela pessoa que foi criada para ter uma família. Sim. Explica um pouquinho. Porque muitos jovens, muitos homens, né, até de uma certa idade, eles ainda se comportam como meninos. Né? Não amadureceu. E aquela era do Peter Pan. Né? Ninguém quer ficar, ninguém quer ter a posição de homem, quer mais ser jovem. Muitas vezes eles casam e continuam sendo jovem, continuam sendo um menino Não quer responsabilidade, viciado em né? videogame, né? Fica com os amigos, deixa a mulher pra lá. Conta um pouquinho como é que foi É que o meio essa artístico assim, criação. entrou muito rápido na minha vida, né? Entrou mais rápido na vida da André aí. A André fez com 4 anos a primeira participação dela em novela. Eu comecei com 12, 13 anos, já comecei com propagandas e tal. Então meu pai, muito colado comigo sempre, né? Então quando eu comecei a fazer 15 anos e já estava na televisão em Belo Horizonte, já trabalhava. Então meu pai, todas as vezes que eu saía, eu ficava com fã, aquelas coisas todas na parte, falava, essa menina aí é filha do fulano de tal, hein? Você toma cuidado com essa menina. Eu já ficava com medo, às vezes eu saía com a menina via e falava, pô, essa filha do fulano de tal, pô, fica quieta aí e tal. Então eu já tinha um certo respeito com essas coisas, que meu pai sempre colocava, Conrado, respeita. Olha o limite das coisas, não passa, porque se você passar, você vai pagar caro por isso. Então, e meu pai, né? O meu pai. Então, eu tive exemplo do meu pai.
né? Então, eu acho que família é uma coisa que você... Então, meu pai foi muito presente na minha vida. Isso é muito importante. Muito presente e me colocando na formação de uma pessoa para casar, de ter uma família realmente, literalmente. Agora, você falou dos pais, né? A importância do pai, o papel do seu pai na sua vida, como foi crucial. Agora, você também mencionou a questão da interferência dos pais da André, que foram super protetores. Tem que saber dosar a mão, né? Como é que foi exatamente isso? Assim, no nosso caso, eu não sabia lidar direito. Né? Eu não estava ainda, eu acho que preparada para saber como lidar com eles em relação ao meu casamento e ao meu marido. Então foi o que eu falei ali, eu ficava no meio. E aí eu não queria que eles brigavam, mas não tinha jeito, era muito ciúme. Meus pais tinham ciúme. E eu acho que eles se assustaram muito com o fato de que quando eu entrei na vida da André, eu entrei para valer. Exatamente. Mas o que era? Eles estavam sempre na sua casa? Queriam tipo assim, você na casa deles? Não, eles vinham lá em casa. Aí minha mãe se metia, falava com a secretária. Aí que esse negócio não é pra estar aqui, é pra estar ali, não sei o que quer dizer. Quer cuidar com... Quem foi que mandou? Foi ele, né? Foi ele. Mas não foi você que fez, né? E ela é portuguesa. Foi eu que mandou os tudo era culpa dele, Ele não entende nada, deixa ele quieto, abandone ele, deixa ele naquele cantinho, ele só sabe cantar, deixa ele lá. Falava, não, Danilo, deixa aqui do jeito que tá. Já disse que aí não vai ficar. Não é bom. Meu Deus do céu. Aí essas coisas bobas, né, que acabam interferindo mesmo e a gente acabava discutindo, porque eu não queria, na realidade, eu não sabia como me expressar com os meus pais. Então, como eu não queria ir contra eles, e não queria ir contra ele, eu ficava dividida. Como vocês conseguiram resolver, então? Olha, você precisou aprender a falar não, separar melhor as coisas? Exatamente. E com o Conrado eu ficava muito triste, porque ele falava assim, parece que você só tá feliz quando seus pais estão juntos, a gente fazendo churrasco em casa. E ele falava isso. Então, isso foi quando começou a entrar em mim, eu falei, gente, mano, não é isso que eu tô querendo passar, não é isso que eu senti. Eu não percebia. Eu acho que... E aí foi quando... Quando a André saiu de casa e tudo. Começou a ter um casamento. Só mas que o cordão, a André não estava amadurecida para isso. Né? E o contrário de você, que já era independente. Não, eu já tinha saído de casa com 17 anos. Eu já estava morando sozinho já há muito tempo. Eu já estava Eu ia falar. na lenha. Então juntou a independência com a dependência dos pais. Exatamente. Aí teve um choque. E ele me ajudou, foi isso que eu falo, que realmente ele teve muita paciência. Ele me ajudou muito, entendeu? Assim, eu não sou uma pessoa de ir pra cozinha, tipo, vou fazer. Não, eu sei cozinhar se for necessário, se não tiver alguém pra fazer, eu vou lá e faço. Mas faz bem. Mas é aquela coisa, né, de ter o prazer, que eu acho que o cozinhar tem que ter o prazer. Ele já tem o prazer de fazer, ele faz bem, faz rápido e tal. Então, assim, é uma coisa de, eu acho que é realmente aquela, a panela veio a tampa, deu certo, né, deu aquela mistura boa e a gente foi... cedendo um de um lado, cedendo do outro. E eu acho que isso é um bom casamento, sabe? Então, as pessoas em casa já têm que prestar atenção, solteiros especialmente, né? Porque normalmente pensam no casamento só imaginando, vai dar tudo certo, um amor maravilhoso, amor eterno, mas não pensam que estão trazendo para dentro do casamento suas experiências, suas bagagens. Nós sempre falamos aqui, né? Exatamente, e tem que saber navegar isso. Não é impossível, vocês aprenderam da maneira difícil, né? Tiveram problemas para aprender, mas você em casa está tendo essa lição aí para não errar lá na frente. Até para entender, né, da onde a pessoa está vindo, por que ela age dessa forma, né? Quando você entende, você se coloca no lugar dela, então é mais fácil. Fica mais fácil resolver o problema. Vai ser um problema ainda, mas fica mais fácil. Vão ter problemas ainda. Quando você não entende, aí que você começa a brigar, criticar, enfim. Então é importante saber de onde a pessoa está vindo, né? Pois não, vai na sua parte. Vai em frente. Eu ia chamar agora a matéria, mostrando alguns momentos deles, da carreira da Andréia Sorvetão e do Conrado também. Vamos assistir. Andréia Faria Antunes, ou simplesmente Andréia Sorvetão, sabia bem o que queria desde muito nova: brilhar. Ela começou como modelo publicitária, foi chamada para participar de uma gravação de um programa de TV e acabou contratada da emissora.
Andréia era assistente de palco, o que incluía cantar, dançar e animar a criançada da plateia. E hoje a história não é muito diferente. A Andréia continua se divertindo e animando os pequenos. Só que agora o palco principal é aqui, esse buffet infantil que ela toca junto com o marido Conrado. Eu olhava a televisão e falava, mãe, eu quero entrar lá. Mãe, eu quero ir lá dentro. Mãe, me leva lá dentro. Eu sempre tive esse encantamento com a TV. E a TV sempre foi muito minha companheira, porque eu tinha 2 irmãos. Eu tenho 2 irmãos, que são a nossa diferença de 9 e 8 anos. Então, eles já eram, né, crianças mais independentes. E a minha mãe me teve e ela, tipo assim, tava fazendo comida, tava na frente da TV. Tudo era a TV que era a minha companheira. Aí teve uma vez que gravaram uma novela na minha rua, em Santa Teresa, onde eu morava, e eu fui assistir. E eu tinha 6 anos. Aí foi quando me viram, me convidaram, e aí eu entrei e começou a minha vida artística, na realidade. Como Paquita, eu fiquei, vamos colocar aí, foram 5 anos, porque começou em 86, eu saí em 90. Aí depois fui para os Trapalhões, continuei trabalhando com criança. Aí, dali eu voltei a trabalhar, né, com a Xuxa. E depois, aí eu fiz umas novelas, participações assim, novela e tal. Depois eu tive um programa infantil, que era um seriado. E essa história de sorvetão? Sorvetão. De onde surgiu isso? Ai, meu pai, olha, o sorvetão quando entrou pra minha vida, entrou pra ficar, né? Foi na época que eu era Paquita, eu sempre fui muito brincalhona. Aí as pessoas contavam piada, eu demorava pra entender. Aquela coisa da ficha demorar a cair, eu ficava com uma cara assim, não entendia. E aí a Xuxa falava, metia o sorvete na testa. Quem brotou essa ideia foi Conrado. Conrado falou, ai, Andréia, amor, se a gente tivesse uma casa de festas, assim, com criança, você continuaria com o público infantil? Porque, na realidade, quem vem pagar são as mães, né? Então, as mães que me conhecem, elas que me dão essa credibilidade de poder estar fazendo a festa e tal. E quando as mães vêm, elas lembram de você na TV? Ah, lembram, normal, não tem jeito. Ela chegou para as crianças, meu filho, olha, ela foi Paquita aqui, filha. Oi? Olhando pra trás e vendo tudo que você fez até hoje, o que você diria da tua carreira? Valeu a pena? Eu acho que tudo vale a pena. Eu acho que tudo valeu a pena. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que tentar. Se der certo, felicidade. Se não deu certo, foi aprendizado. Quem tem mais de 30 anos de idade, certamente deve lembrar dessa música. O sucesso aconteceu com Paixão Proibida. Todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz. Eu tenho uma paixão que é proibida só porque sou pobre demais. Foi no início dos anos 90. Na época, o cantor Conrado tinha apenas 19 anos, mas já arrebatava os corações das garotas. Conrado, como aconteceu a música na sua vida? Sei lá, 7, 8 anos, já mexia com música já queria tocar violão. Já comecei a fazer propaganda muito cedo também, com 12 anos, 13 anos, por aí. Aí já entrei pra televisão em Belo Horizonte nessa época. E nesse programa que era o Show da Tarde, que era um programa que passava em Belo Horizonte, eu apresentava uns clipes, porque não existia MTV. Então, na televisão eu já tô desde pequeno já. Você começou com o Gugu? Foi no SBT. O Gugu me viu nesse programa. Ele foi levar o Dominó. As pessoas confundem que eu participei do Dominó. Eu não participei. Infelizmente, não participei do Dominó. Foi um grande grupo. Mas não participei. Eu fui um cantor solo. Eu comecei já solo na minha carreira. Eu sinto muita falta do palco. Eu sinto muita falta de cantar, de estar com o público. Isso aí, pra mim, todo dia que eu acordo, eu falo, meu Deus, eu preciso voltar, você entende? Porque é aquela sensação de vazio que você tem, porque você não está fazendo aquilo que você quer fazer. A infância de vocês foi marcada, então, pela estar aos olhos do público. Vocês colocaram limites, por exemplo, um para o outro, assim, fãs, o que faz, o que não pode fazer, alguma coisa? Não, acho que sempre foi muito natural um do outro, né? A confiança estava ali desde o início? Não, a confiança não tá, porque quando você está namorando assim recentemente, você não tem essa segurança toda. Mas assim, nós sempre tivemos muita facilidade de lidar com o público. Eu nunca tive problema de lidar com o público, nem eu nem a Andréia. Muito pelo contrário, quando a gente chega num lugar e as pessoas não reconhecem, que não me incomoda.
Falou, André, precisamos fazer alguma coisa pra voltar. Eu tô olhando meu cabelo aqui, tô apavorado. Porque eu vou matar a Tatiana quando eu chegar lá. De qualquer jeito. Eu tô olhando e falei, gente, cadê o meu cabelo? E o ângulo que foi pego aquilo ali, eu falei, agora eu vou voltar pra lá agora, você vai ver se eu não vou voltar aqui na próxima. Eu falei assim, mas assim, a gente sempre teve facilidade de lidar com o público, sempre muita facilidade. Agora, vocês falaram também sobre o sucesso, que não dá, o sucesso não deixa você ter muita coisa. É. Fala um pouquinho mais sobre Não, isso. é porque quando você tá se dedicando, você tem que ter muito foco em tudo que você vai fazer na vida. Entendeu? Então, eu sempre fui assim, sou pai, foquei. Entendeu? Agora eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, tenho que cuidar da minha família e tal. Então você tem que ter muito foco. Então o sucesso, quando você vai parte para cima da carreira, você tem que estar estruturado para a carreira. E se dedicar a ela. Entendeu? Né? Se você começa a voltar, aí cuidar de coisas corriqueiras, como casa, como isso, como aquilo outro, você tem que estruturar para você partir. E é o que nós estamos tentando fazer, eu e a Andréia, durante todo esse tempo. Estruturar financeiramente, estruturar a casa para começar a tentar de novo e a entrar no meio artístico. Né? Porque senão você, para aquilo requer dedicação, já que aquilo já não estava te trazendo uma renda. Isso de manter o foco em alguma coisa, né? Às vezes você priorizar, às vezes fez com que vocês abrissem mão de certos projetos para priorizar a família, o casamento, sem dúvida, sem filhos, quando você falou ali. É isso que eu estava te falando, sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Como é que você vai... É escola de manhã, escola de tarde, é ajuda, é inglês, é não sei o quê, é a casa, é a empregada que não veio, é o almoço. Então, você começa a se concentrar nesse tipo de coisa, eu acho que foi até um erro meu. Foquei demais numa coisa e esqueci a outra. Você entende? Mas você não acha que porque você focou na sua família, você tem o que você tem hoje? Sim. Porque isso é verdade. muitos cantores, muitas celebridades, elas não querem focar na família porque elas sabem que elas vão ter que deixar um pouco a carreira. Sim. Porque às vezes você tem que escolher. Você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher. Né? E você fez essa escolha. A minha família, eu tenho que estruturar a minha família aqui. Quer dizer, hoje você é feliz. Sim. Você tem uma família feliz. Sim. Você pode não ter a carreira que você queria ter hoje. Sim. Mas você tem a família que você... No ponto, Você sabe que você, olha, eu vou te dizer uma coisa. Deduziu muito bem. Deduziu bem mesmo, foi isso aí mesmo. Mas Que não impede vocês ainda de terem novos projetos agora. Que eu acho que é mais fácil. O problema é o contrário. Exatamente. Você ter um sem filho sombra de pequeno, que eu acho que quando você tem um filho, ele requer a sua atenção. Foi o que eu falei ali. Não tem Então, como. a gente tem que estar presente com o filho, para o filho ter Às vezes eu você como escutava, né? exemplo. Você tá numa conversa né? assim de amigos e tal. A gente saía, então eu escutava, não, porque eu tenho um filho. Aí eu ficava, meu Deus, ele tem um filho. Aí eu não vejo, não, porque já resolvi. Como é que a pessoa tem um filho e não vai ver? Eu não tenho esse tipo de sentimento, eu não sei como isso pode acontecer. É muito Eu falo das doido. minhas filhas, eu me emociono até hoje em parto, nascimento. Tudo. Eu também. Porque quando eu vi que eu peguei na mão assim, eu falei, nossa, mudou minha vida. É porque acabou. pai, quando tá na mão, né? Todo mundo fala, a gente já vem sentindo. Aí quando pega, que o pai sente mesmo, né? Agora, para concluir, eu queria pedir um conselho de cada um de vocês para casais que estão aí no momento de crise. Talvez a crise dos 7 anos, dos 10 anos, hoje não precisa chegar aos 7 anos, né? Às vezes no primeiro ano o casal está em crise e eles veem assim casais como vocês, 20 e tantos anos de casado, como uma exceção. Como conseguem? Enfim, o casal que está em crise, como vocês já tiveram seus momentos difíceis, o que vocês diriam para eles agora? Uma dica. Eu acho que você tendo um diálogo um com o outro, vocês escutando um ao outro, eu acho que fica um pouco mais fácil da relação ser mais duradoura. Essa né? coisa de escutar é importante. É importante. Um escutar o outro é muito importante. Mais do que falar, talvez. Mais do que falar, Quer dizer, falar é importante, mas se não escutar, você vai falar besteira. De ouvir. Exatamente. Tem que ouvir, entender o seu parceiro. Isso é muito importante. Eu acho que o que o André falou é muito importante. Respeito. Mas, acima de tudo, Deus, né, velho? Deus tem que estar em tudo. Nós temos muitos defeitos, né? E você conviver com esses defeitos de uma pessoa e da outra, tem hora que você chega num momento em que você não encontra saída. E
E a família é o que Deus mais preserva. Então sempre tem um caminho nessa história. Sempre quando eu me aborrecia muito com o André e tal, com relação, eu sempre pensava na família. O importante da vida é a família. Então preserve a sua família. Preserve o seu casamento. Preserve os seus filhos. Não saia de casa por uma coisa que você vai ver que vai valer a pena. Lute pela família. Eu acho que isso é muito importante. Lutar pela família. Eu acho que é importante. Não é uma coisinha ou outra. E problemas financeiros, eu já passei vários. Né? E, assim, nos fortaleceu. E nos fortaleceu. Porque normalmente tem gente que acaba E gente muito covarde, né? também que aparece na vida da gente. Mas é porque vocês priorizam família. Sim. Porque quem prioriza o dinheiro, a carreira, realmente, problemas financeiros acaba com relacionamento. Né? Sim, nossa, demais. É isso mesmo. Porque os problemas financeiros te trazem não só a falta de muita coisa, como o desespero, né? Sim. E você começa a colocar a culpa um no outro, aquela história toda. Mas isso me fortaleceu muito, porque na passagem a gente aprende a viver, porque passam pelas pessoas por você que não valem nem a pena você dar atenção. Dar atenção a isso. Muito obrigado, Conrado. Obrigado a vocês, foi ótimo. Que pena, cadê? Tchau! Sucesso para vocês. Muito obrigada. Parabéns pela família, Parabéns. pelos princípios e por servir de exemplo aí. Raro, infelizmente raro, no meio artístico, mas que vocês estão aí dando exemplo que é possível. É possível, muito obrigado sim. a vocês, que são um casal lindo, Obrigado. cheio de luz. E tomara que esse programa aqui arrebente fronteiras, né? Alcance as fronteiras que Deus quer que ele alcance, com certeza com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Beijo. E agora uma notícia rara. Bom, a notícia é a seguinte. Você sabe que, geralmente, os maridos se queixam que as mulheres não querem ter sexo na mesma frequência que eles. Mas não foi o que aconteceu com esse indiano aí. Olha só. Indiano se divorcia por causa do exagerado apetite sexual da esposa. Um indiano tinha um trabalho cansativo de 3 turnos e quando ia para casa, a esposa já partia para cima. O marido disse que era forçado a fazer sexo de maneiras nada convencionais desde o casamento. E ai dele se recusasse as investidas da esposa. Logo vinham as chantagens. Ela dizia que contaria para todo mundo sobre a vida íntima do casal. Ameaçava até procurar sexo fora do casamento. O pobre homem também reclamou que era obrigado a consumir remédios e bebida alcoólica para aumentar o apetite sexual. Mesmo com o marido doente, a esposa não deu trégua. Ele foi hospitalizado 2 vezes e ela não deu descanso. Foi então que, quase moribundo, ele resolveu pedir o divórcio. A mulher tentou mudar e chegou até consultar um psiquiatra, mas não teve jeito. Continuou com seu comportamento incansável. Ela só podia estar no Viagra feminino, 24 horas por dia, não é possível, né? Bom, olha o que tem depois do intervalo. Depois que ele começou a galgar, a estudar, a se modernizar, e também quando eu deixei de ser interessante para ele, o nível foi mudando, né? A gente não tinha mais o que conversar. Ensinamentos que vão mudar a sua vida. A terapia do amor está mudando a vida de milhares de pessoas. Relacionamentos que não tinham mais jeito. Mas aqui o resultado é imediato. Uma palestra bem moderna e descontraída com Renato e Cristiane Cardoso. A expectativa é muito grande. Já tive frustrações em outros relacionamentos e eu tô aqui para aprender. A expectativa é essa, aprender para que eu não venha quebrar a cara lá na frente. Achava que não, eu tô bem como eu tô, só que fazendo a terapia eu descobri que eu precisava sim me dar uma nova chance. Então eu aprendi primeiro a me valorizar e a não ter mais medo de amar novamente. O amor racional, ele também, peraí, o que eu vou ganhar com isso? O que essa pessoa vai trazer para a minha vida? Ela vai acrescentar ou ela vai tirar tudo de mim? O amor sentimental, ele não quer saber, não quer fazer essas perguntas. Depois que conheceram as palestras, tudo ficou diferente.
ela não me compreendia muito e eu também não compreendia ela. E quando a gente foi vindo na terapia, a gente foi acalmando os corações, foi vendo as coisas direitinho, praticando principalmente os conselhos que, se você não praticar, não adianta você vir na terapia, você tem que praticar, você tem que ler o livro, você tem que buscar. Porque se você não buscar um entendimento melhor para o seu sentimento, nem para o relacionamento de você, não dá certo. Hoje a gente está feliz, a gente está cheio de planos, tudo tem se resolvido, tem acontecido coisas que a gente nem espera e tá assim, a gente está feliz. Havia muito desentendimento, assim, da minha parte eu não sabia ouvir e a gente discutia muito por causa disso. E aí as coisas foram mudando de acordo com as palestras que eu fui ouvindo, que eu tinha que ser sábia, não falar, saber ouvir. Conforme a gente vinha vindo, eu reparei a mudança. Tem muita coisa para mudar a gente ainda, mas a cada palestra a gente vai aprendendo, há um aprendizado muito bom, muito bacana. Aprendizado imediato. A fidelidade é muito importante, né? Ela está em tudo em nossa vida. Acho que o ato de ser fiel é muito importante no casal. Sem ele, não tem nada. Amor emocional, ele leva a gente para caminhos que lá na frente não vai ser legal. Que a princípio parece muito bom, mas que depois a gente vai se prejudicar. A gente tem que realmente seguir a nossa razão, ver o que é melhor pra gente, para ser feliz de verdade. Então o amor racional, ele quer o bem da outra pessoa, mesmo sabendo às vezes que o bem daquela outra pessoa é não estar junto com você. Eu amo essa pessoa, então eu quero o bem dela. A ponto de sacrificar mesmo a nossa relação, se isso é o melhor, que é o amor inteligente. Eu era muito emocional e eu tava até brincando com ele. Ah, você não tava pegando na minha mão, então você não me ama mais. Tipo o que ele falou lá, sabe? Então eu sou muito emocional, então eu tenho que começar a praticar a partir de agora, que eu entendi. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 10 da manhã, 3 da tarde e às 8 horas da noite. Na Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Qual é a primeira coisa que leva alguém a se interessar por uma outra pessoa? Claro, sabemos que a aparência é o que, primeiramente, mais chama atenção, né? Mas na medida que o tempo passa e a relação se torna duradoura, são outros atrativos que a pessoa precisa ter para manter vivo o interesse do parceiro. Aí entra a atração mental, nosso segundo tema de hoje. E para experimentar um pouco, resolvemos fazer um teste nas ruas de São Paulo. Estudos mostram que a voz pode refletir um estado de espírito, humor e outros aspectos psicológicos. Já na aparência, ela pode não ter reflexo algum, mas é comum associarmos uma voz a uma imagem. Então, nós trouxemos duas vozes que estão gravadas aqui e vamos mostrá-las para as pessoas para saber a imagem que elas fazem delas. Oi, tudo bem? Eu tô aqui para te desejar um ótimo dia, independente do que aconteceu ou dos obstáculos que você já passou ou vai passar. Ele parece ter uns 35 a 40 anos. Uns 28, menos que 30. Deve ter 1,85 m, cabelo preto, branco, e ele tem uma voz galanteador. Eu acho que ele é moreno, ficando grisalho. Deve ser bonito, pela voz. Totalmente educada e pelo que ele disse, né? Eu tenho a certeza de que ele deve ser uma pessoa que sabe aconselhar as outras. Isso é muito bom. Oi, eu sou Anselmo Brandi, eu sou radialista, tenho 33 anos, tenho 1,75 m de altura e minha voz é essa aqui, ó, combinando com o rosto. Teve uma ouvinte uma vez que ela não me conhecia, ela nunca tinha visto imagem e ela veio do Pará para São Paulo por conta da minha voz, para me conhecer. Depois acho que ela se decepcionou um pouco, mas ela veio pra cá. Já ganhei alguns presentes por conta da voz também, sem a pessoa me conhecer. Estou aqui para te desejar um ótimo dia. Independente do que aconteceu e dos obstáculos que você já passou ou vai passar. A voz é bonita. É uma mulher entre 45 e 55 anos de idade, magra, loira, com uma ótima formação. Aparenta ser uma pessoa com uma certa experiência, aproximadamente uns 42 anos.
cabelos preto, não sei a profissão, mas parece que é uma terapeuta, alguma coisa assim do tipo. Trabalha com comunicação. Bonita. Linda. Parece ser uma pessoa bem centrada e não parece uma pessoa linda e maravilhosa, nesse sentido de estética, né? Pela voz, me demonstrou uma certa segurança e não me demonstrou nenhum tipo de uma pessoa assim desequilibrada a ponto de ser uma pessoa mandona. Olá, eu sou a Clara, eu tenho 29 anos, eu sou fonoaudióloga e atriz, tenho 1,75 de altura, o meu peso eu não vou contar pra vocês, e eu trabalho hoje essencialmente com a voz. Eu já tive chefe que falou comigo por telefone e que me contratou achando que eu era uma pessoa muito séria e tem que tomar cuidado com o jeito que eu vou falar com a Clara, e na verdade eu sou bem informal, assim, né? E aí quando me viu, falou, nossa, você é super sorridente, você é uma pessoa simpática e tal, e você parecia muito séria por causa da voz. Geralmente as pessoas acham que eu tenho mais idade e hoje até tá igualando, né, felizmente, mas quando eu tinha 20 anos, todo mundo já me dava 30, quando eu era adolescente, todo mundo falava que eu era mais velha, que eu era adulta, muito por causa da minha voz. Eu falo com 1000 pessoas por dia, então você fala, nossa, que pessoa simpática, bacana. E quando você conhece a pessoa também é totalmente diferente do que você imaginou que seria pela voz. Te surpreende às vezes? Surpreende muito, muito. A atração mental, ela funciona e realmente existe. Viu só o impacto que uma voz pode ter? A maioria ali deu a bola lá na arquibancada, né? Na questão da descrição física que eles imaginaram pela voz da pessoa, né? Que mostra que o conteúdo não traduz muitas vezes o exterior. Exato. Se essas vozes fossem agressivas e dissessem coisas ruins, provavelmente as pessoas fariam uma imagem diferente desse homem e dessa mulher, não é mesmo? E esse foi só um exemplo para mostrar como que a aparência física passa a ser secundária quando se trata de se manter interessante para o seu parceiro. Mas então, como funciona a atração mental no casamento? Imagine um casal que depois que se casa, um deles se desenvolve mais, cresce e vai conquistando seus objetivos. Enquanto que o outro para no tempo. Não se preocupa em estar atualizado, não se preocupa em crescer, desenvolver. Pelo contrário, depende muito da ajuda do parceiro, fica parado no tempo. Vamos ver um caso em que isso aconteceu e, infelizmente, ela não conseguiu superar o problema. No primeiro filho eu trabalhava fora, mas no segundo eu fiquei em casa, né? Após o primeiro nascer, eu fiquei em casa. E era serviço do lar, doméstica, lavava, passava, cozinhava. Antes dele estudar, antes dele fazer a graduação, o nosso nível de conversa era até compatível. Mas depois que ele começou a galgar, a estudar, a se modernizar, e também quando eu deixei de ser interessante para ele, o nível foi mudando, né? A gente não tinha mais o que conversar. Certo dia ele chegou em casa, eu fui contar mais uma peripécia do meu filho e tal. Aí ele falou assim, poxa, eu já tô cansado desse papo. Eu chego em casa, você só fala que o filho fez isso, o filho fez aquilo. Se renove. Bom, ele disse isso e foi saindo para o trabalho, né? Ele disse e saiu, e eu fiquei com aquela palavra remoendo, né, minha cabeça. Se renove, se renove, se renove. Aí eu me senti impotente, me senti a pior das mulheres, mas me instigou, me mexeu comigo, né? Só que na época eu estava grávida, né, do segundo filho, e depois veio o parto, eu ganhei o bebê, e aí ele foi embora. Ele apaixonou-se por uma menina de 16 anos, fora do casamento. E aí eu tive que me renovar mesmo, à força. Um certo dia eu conheci uma assistente social e ela me levou numa conselheira. E a conselheira disse, olha, me conta a sua história. Eu contei, se imagina com um braço direito e a perna esquerda mutilada, sem braço direito e esquerdo. Você sobreviveria com seus filhos? Eu, sim, sobreviveria. Aí ela disse, então levanta do divã e vai para o mundo, você perdeu apenas um homem. E aí foi assim que a minha história começou, a busca para mudar de vida. E aí eu passei 2 concursos e voltei para a sala de aula, escola privada, né, pagavam bem, escolas excelentes aqui em Natal. E aí depois eu fui lá que eu conheci o meu segundo marido, onde colocamos a nossa história, né, no mercado. Botamos uma empresa que hoje é um sucesso. Eu sou empresária hoje de turismo. Hoje sou divorciada, não deu certo o meu segundo casamento. Tentei até o terceiro, mas também não deu certo. Não pretendo casar
e tenho muitas ocupações e hoje não cabe um casamento na minha vida jamais. Então, também não é por aí, né? Porque ela saiu de um extremo e foi para o outro, né? Então, diga-se de passagem também que o primeiro marido dela, que a abandonou, supostamente porque ela ficou parada no tempo, ele também regrediu no tempo por ter traído a esposa. Porque traição não é avanço de ninguém, não significa que alguém está numa posição melhor que o outro, pelo contrário. Então, cheio de erros aí. Mas a gente vai esclarecer bem aqui para os nossos alunos o que a gente quer dizer com essa questão da atração mental, que é muito maior do que a atração física. Que não quer dizer que, por exemplo, se você trabalha em casa, que você não tem essa atração mental. Exato. Né? Precisa ter a Gleide falou como se aquela maneira de viver, aquele hábito que ela tinha de ficar em casa e cuidar dos filhos e da casa, aquilo ali foi a razão do casamento terminar. Não. Na verdade, é o desenvolvimento da pessoa. Você pode trabalhar em casa, você pode ser uma dona de casa e ser muito atraente, né? Eu lembro que quando nós tínhamos muitos problemas no casamento, eu parei no tempo também. Eu parei no tempo e eu ficava focando só no Renato. E aí que muitas mulheres, às vezes, até trabalham fora. Às vezes estão na faculdade, mas estão perdendo a atração. Você deixa de ser você, tudo sobre a sua vida passa a ser ele, né? Então, você perde a atração por quê? Porque ele olha para você e não vê você. Ele vê só as suas preocupações com a vida dele. Ele já tem. Então, para que ele vai ficar com você se tudo da sua vida gira em torno dele? Ele quer uma diferença, ele quer algo a mais. E é por isso que você, que está num relacionamento, você precisa aprender a desenvolver a atração ou a atratividade mental, que nós vamos falar mais a esse respeito aqui, né? Você teve essa questão por um período, mas você despertou. Eu despertei a tempo, né? E o que eu fiz? Eu comecei a focar em mim. Isso não quer dizer que a mulher tem que esquecer o marido, deixar ele para lá e acabou. Não é isso. Não tem nada a ver. Esse é o outro extremo, né? Não é esse extremo aí. A gente tem que ter o equilíbrio. Eu continuei sendo esposa, eu continuei cuidando da casa, mas eu comecei a olhar para mim e ver o que eu podia melhorar como pessoa. O que eu poderia desenvolver como pessoa. Eu comecei a agir nisso, né? E quando você começou a desenvolver como mulher, como pessoa, você começou a desenvolver os seus talentos, desabrochar, tirar de dentro de você aquilo que você tinha guardado, estava ali dormente. Então você cresceu como pessoa e se tornou mais atraente para mim. Eu vi que ela então tomou um rumo na vida dela, onde eu era companheiro, eu era parceiro dela, mas não era o sol, a atração principal da vida dela. Então isso me atraiu em você, porque você cresceu e desenvolveu. Então as pessoas que estão assistindo, que querem desenvolver a atração mental, elas precisam pensar em como que elas podem crescer desenvolvendo os seus talentos. Eu queria a atenção dele e eu só tive essa atenção quando eu comecei a desenvolver, quando eu comecei a ter a minha atenção. Está aí a questão. Então preste atenção agora aos sinais que podem estar fazendo de você uma pessoa desinteressante. São eles. Você cobra atenção. Além de cobrar atenção, você é totalmente dependente do seu parceiro. Você não tem vida própria. Você vive para o seu parceiro. Agora, o que fazer para mudar esse panorama? Foque a sua atenção em você, sem abandonar o parceiro, mas volte-se para si em como você pode desenvolver como pessoa. E uma maneira de fazer isso é você participar de nossas palestras semanais aqui em São Paulo. Preste atenção. Chegou aqui com a vida totalmente destruída, meu casamento estava destruído, tinha muita mágoa dele, tinha muita raiva dele. Aí houve traição, né? Tenho procurado entender ele, tenho procurado conversar com ele, procurado ajudar, então por que ele está me traindo? Se ele encontra em mim tudo o que ele precisa. As palestras me ajudaram a entender que não é da forma que eu queria que ia melhorar. Uma das coisas que eu aprendi é ter paciência um com o outro, compreender, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem erro, e uma das coisas que eu não aceitava eram os erros dele. Eu era muito egoísta, eu achava que eu era certa em tudo. Aí eu vi a mudança dela, aí eu procurei vir com ela.
Não adianta a gente querer conseguir as coisas da nossa forma, que não é da nossa forma, nem tudo é do nosso jeito. A gente traz costumes, né, de lá de trás, e sem a gente perceber, a gente acaba ofendendo a pessoa amada, né? Para mim está sendo um divisor de águas, né? Pelo fato de estar passando pela segunda separação, a gente acaba vendo que o erro tá na gente, então a gente tem que se reeducar. Eu vim para aprender, eu vim disposto a aprender. Essa transformação tem que depender de mim, que se eu não tiver essa mudança, não tiver esse querer, eu não consigo mudar. É como uma florzinha que você tem que ir cuidando, e a terapia para mim está sendo isso, uma reeducação para mim mesmo. E lembre-se, as portas se fecham 5 minutos antes de começarmos as palestras. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás, em São Paulo. E o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Esperamos todos vocês lá. Hoje nós temos uma novidade para todos os que melhoraram o relacionamento lendo o livro Casamento Blindado. Nós vamos eleger aqui no programa, no final de cada mês, um aluno ou uma aluna exemplar. Aquele que superou a si mesmo e colocou a relação em primeiro lugar. E para participar, você precisa fazer um vídeo, pode ser por celular também. Você deve contar como você resolveu o seu problema usando alguma ferramenta do livro. Vá até a página do r7.com/Escola do Amor e siga as instruções para enviar o seu vídeo para a gente. Todo mundo pode participar. Claro, todo mundo que leu o livro e fez alguma mudança sobre o aprendizado do livro. E o vídeo escolhido vai aparecer aqui na Escola do Amor. Então, participe! Agora chegou a hora de nós ajudarmos uma aluna que nos enviou um e-mail com seu problema amoroso. Cris e Renato, sou casada há 4 anos. E desde que engravidei, meu marido mudou muito comigo. E pra pior. Ele sai muito para os bares de rock dele e só volta de madrugada. Mulher não deixa. Vamos parar de falar de mulher, vamos parar de falar, vamos curtir esse rock, vamos. 4h30 da manhã? Você sabe o que Muitas vezes disse coisas que me magoaram muito, como por exemplo que tem vergonha de sair comigo. Joga indiretas dizendo que detesta a mulher gorda, mas nunca me ajuda com incentivos. Se eu apareço com você no bar desse jeito assim, eu vou virar motivo de piada pro resto do ano. Nossa, ai, que vestido lindo! Olha só, amor, olha que bonito esse vestido. Que você Ele nunca me dá nada, não compra nada pra mim. Só sabe me insultar. Essa marca aqui, ó, tá super barato. Você tá brincando, né? Esse vestido em você? É, ué, por que não? Para, amor. Para. Vive me chamando de gorda. Tem vergonha até de tirar foto comigo. Mas não move uma palha pra me ajudar a emagrecer. Vem cá, vamos tirar uma selfie. Não, para. Ué? Você tá até com vergonha de tirar foto comigo? Não tem nada a ver. Quer saber? Eu tô gorda mesmo, né? Não dá pra negar. Agora, não tirar foto comigo não vai ajudar em nada. Claro que não. O que você devia fazer era comer menos, né? Fazer mais exercício físico. Concordo. Amanhã mesmo eu vou procurar uma academia. Ah, tá. Quer dizer que eu trabalho e a Dondoca fica desfilando na academia. Ué, você não vive reclamando que eu tô gorda? Não é esse o problema da nossa relação? Então, vamos resolver? Sabe o que você devia fazer? É dar uma geral aqui na casa e cuidar do Júnior, tá? Porque eu não tenho dinheiro pra ficar pagando malhação pra ninguém, não, tá bom? Agora dá licença. Eu tenho que trabalhar. Tchau. Tchau. Vamos! Peraí, já vou! O pior de tudo é continuar morando na casa dos pais dele. Ele não quer ter a nossa própria casa, não tem responsabilidade com nada. Já estou cansada disso. Sabe, na hora que eu vou falar com você, por exemplo, tem que falar baixo, não dá pra ficar conversando. Amiga, daqui a pouco eu te ligo, tá? Beijo, tchau.
A senhora precisa de ajuda? Não, alguma coisa? não, terminei de fazer tudo lá na cozinha. Tá bom. Até me disseram que já viram ele ficando com alguém numa dessas festas que ele vai com os amigos dele. Ai, amiga, ainda tem mais uma coisa, viu? Outro dia eu tava aqui nesse barzinho mesmo e eu vi ele saindo daqui com uma mulher. Como assim com outra mulher? Saiu daqui com uma mulher. Oi, amor. E o que foi? O que aconteceu? Ah, o que foi? Eu já desanimei. Não consigo sentir nem falta dele. Sinceramente, eu não consigo entender essa mulher. Não suporto mais ficar com ele. O problema é que temos um filho de 2 anos. Então fico com pena da criança e por isso tento aguentar mais tempo. Qual é a melhor solução para mim, Cris e Renato? Então, nós temos 2 problemas aí básicos nessa situação. Primeiro é a questão da insatisfação que a esposa, que ela tem com o corpo dela e o marido também, que está reclamando do peso, do sobrepeso dela. E a outra questão é, claro, a maneira totalmente sem noção que o marido dela traz à baila esse assunto, mais ofendendo do que ajudando. Então vamos falar primeiramente da questão do sobrepeso. Exato. Você talvez, amiga, esteja esperando o incentivo do seu marido para você fazer alguma coisa a respeito. E você não deve fazer isso, como falávamos anteriormente, né? Você deve focar em você. Você precisa, para a sua saúde, você não deve esperar dele. Muitos homens, infelizmente, não sabem como abordar o assunto, né? Então, eles acabam criticando, pensando que na crítica ela vai pensar assim, realmente, então tá bom, eu vou emagrecer. Enquanto que, na verdade, está sendo rude, né? É porque o homem chegar pro outro homem e falar assim, pô, cara, tu tá gordo, que barriga é essa? Totalmente normal, até engraçado. Agora, o homem acha que pode falar assim pra mulher. Não pode, né? Tá? Não pode Então, o seu marido é um sem noção, tá? Isso tá claro. Agora, você não pode ficar na dependência dele. Dele pagar a academia para você perder o peso. Dele incentivar você, ou enfim. Você tem que ter a autoestima, o desejo de estar bonita, de estar bem, independente do que o seu marido fala. Não culpar a ele por causa da sua situação ou falta de motivação de mudar. E isso vai lhe ajudar também em relação aos seus sogros. Porque você mora com eles e por causa dos problemas que você tem com o seu marido, provavelmente você transmite uma certa insegurança para eles. Por isso que você não se sente bem em casa. Mas quando você começar a focar em você mesma, trabalhar em você, você vai ter mais autoconfiança para lidar com o dia a dia na casa dos sogros. É a situação que você está. Não tem como sair dessa situação agora. Então faça de um limão uma limonada. Exato. E sobre a questão da ignorância dele, da maneira que ele aborda o assunto com você, que ele trata você, então você vê que a relação está desgastando nesse ponto. Você tem que ser firme com ele de forma respeitosa, não firme batendo de frente, revidando as ignorâncias dele, mas firme no sentido de dizer para ele que você está acima desse tipo de tratamento. Você não vai aceitar que ele a insulte, que ele a ofenda com palavras ou qualquer outra coisa por causa do seu peso ou outra situação que ele não esteja satisfeito no casamento. Então, se ele agir dessa forma com você novamente, você tem que falar com ele, dizer para ele firmemente, eu não gosto que você fale comigo dessa forma, eu não gosto, não faça mais isso. E termine a conversa, saia da presença dele, vá fazer outra coisa. Não continue a conversa para que aquilo não torne-se numa briga. Ele vai ter que ouvir isso 3, 4, 5, 10 vezes, que todas as vezes que acontecer, ele tem que entender que quando ele falar nesse tom ofensivo com você, a comunicação vai ser cortada. Não é que você vai ficar sem falar com ele por dias, não é isso. Mas vai ser cortada a conversa naquele momento, para ele entender que não é assim que ele deve conversar com você, ok? E se você está passando por uma situação assim difícil no seu relacionamento, preencha lá um formulário nesse site, escoladoamorresponde.com. Por hoje ficamos por aqui, mas semana que vem tem muito mais. Obrigada, alunos, e até semana que vem. Tchau.